caríssimos estudantes, para mais uma aula de tecnologia com o quê? Ousadia e alegria. E ao meu lado, com uma cara maravilhosa, aqui com um sorriso incrível, a cara da simpatia, né? Juliana Vilas Boas Carpe. É que eu tô aqui preparando minha encenação porque eu falei pro nosso diretor que quem começava era eu. De repente, na hora que eu faço a encenação, opa, tá caindo tudo! A Fabiana aparece na tela. Não, mas aí a gente vai, Então, isso. cai aí, Fabiana. É isso. Bem-vindos à aula de tecnologia. Eu posso ir lá buscar, Leandro? Aquelas... Ah, não, vai ter interação. A gente busca na tá bom, interação. tá bom. A gente quer. Vai, então vai. Vocês verem, tudo acontece por detrás das câmeras pra sair perfeito ao vivo. A Fabiana pra três. Fabiana pra 3. Então vamos lá. O nome da nossa aula hoje é Segura que tá caindo. Você não segurou. Não segurei mesmo, tá no chão, a gente já pega, né? Porque hoje a gente vai falar de um negócio que, na verdade, eu gostava muito quando eu era criança. Aí, Fabiana, você era meia doida? Até hoje. Por sinal, continuo. Quando deixei de ser, né? Mas assim, eu gostava muito, porque tinha um programa que eu assistia. Um programa novo, imagina, lançou 6 meses atrás. Que a entrada do programa era exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que era o Rá-Tim-Bum. Ô, Fabi, eu tô me sentindo tipo num telejornal aqui, ó. Vamos lá, notícias de hoje são... Fabiana assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Não, mas tem que ter o computador, que é sempre aqui, né? Estamos lendo as notícias, mas não era do Rá-Tim-Bum. Tá. Que era a entrada maravilhosa. Se os professores estiverem aí, lembram a entrada, né, do começo do Rá-Tim-Bum, por favor, coloca aqui pra gente. E a gente vai falar sobre isso. Se né? quiser dar bom dia também, pode dar bom dia pra gente. Pode dar bom dia pra gente também, que a gente pode. fica mais feliz, né? Hoje o que a gente vai utilizar de habilidade nessa aula é caracterizar os materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço Maker. Então hoje vamos fazer o quê? Clube das Artesaneiras, mão na massa. Voltando para elas. Exato. E aí a gente tem uma pergunta pra vocês, né? A gente quer saber se vocês já ouviram falar ou sabem, né, o que são reações em cadeia, né? Será que dá um minutinho pra ele, Ju? Um minutinho, Fabi. Um minutinho e a gente já volta. Quando a gente fala, né, de reações em cadeia, elas estão presentes muito no nosso cotidiano, né? É óbvio que existem escalas muito maiores, né, de reações em cadeia, que é o que a gente vai falar hoje, mas existem várias brincadeiras infantis, várias coisas que a gente faz que trabalham com essa reação em cadeia. Você já fez, Ju, aquelas trilhas de dominó? Adorava. Ô, deixa eu te falar. Bom dia, tem um bom dia. Bom dia! Professora Claudineia, obrigada, você mudou o meu dia. Melhorou muito o nosso dia. Exato, tem um bom dia aqui. Eu brincava, e eu também gostava de brincar, eu apoiava as cartas, sabe, de baralho, e aí depois... Eu não tinha muita paciência. Eu tenho paciência pra fazer ponto cruz, É mano. verdade, a moça aqui faz ponto cruz. Mas a ideia é que a reação em cadeia, ela é justamente uma reação, uma ação que você tem, que justamente vai fazendo que essa ação vá acontecendo dali pra frente, como uma cadeia de ações, tá? Vou fazer a mímica, que eu acabei de ver. Mas eu tô olhando pra 3, eu juro que eu tô. Ele nem viu, o Ivan eu nem só viu. não virei o corpo. Eu tô aqui, olhando. Aqui, ó, o Ivan fez assim, ó. Obrigada. E aí, né, pra gente, enquanto a gente leva bronca daqui, porque, né, é a gente.
a gente trouxe para vocês 3 vídeos, né, sobre o que são essas máquinas de reação em cadeia, essa máquina, né, de Ruby Goldberg, que a gente vai falar depois que vocês verem os vídeos. Como é o nome de novo? Ruby Goldberg. Agora Só saiu. se não for. Aí a gente descobre no slide depois. Mas o que acontece? A gente trouxe 3 exemplos de como essas máquinas de reação em cadeia podem funcionar. A primeira é a gente fazer essa máquina de reação em cadeia real, física, né? Com coisas que a gente tem. A segunda é com uma coisa que normalmente os jovens gostam, que é Minecraft. Ah, Minecraft. Reação em cadeia em Minecraft. E por último, em animação, que é, no caso, a maioria dos que a gente vê hoje, né, são em animação. Então, a gente vai passar esses vídeos para vocês. Então, primeiro, a gente vai passar sobre como essas máquinas de reação em cadeia são muito divertidas, né? E a gente pode fazer na vida real. Ah, eu quero ver quero receber vários vídeos de vocês fazendo. Por favor. Então, vai rodar aí para vocês o vídeo. Roda. I wash my hands. Soap. That was our Rube Goldberg machine. Thanks for watching. Yes! Yes, it worked! Woohoo! Eu consigo que o pai da criança tá mais animado que a criança que deu certo. Tudo isso era só pra dar um bilhete no final. Na verdade, era pra só entregar o sabão na mão dele. É, então. Então, o que acontece? Essas máquinas, né, de Ruby Goldberg, a ideia delas é trabalhar essa ideia da reação em cadeia. Então, a gente percebe que ele faz, né, ele mexe um objeto e ele vai desencadeando ali, né, um movimento de vários outros. Seja com coisas que se mexem, vamos dizer assim, sozinhas, como a trena, né, que se você mexe nela, ela vai se recolher. Ou até coisas que eles tiveram que aperta seu mudar. dedo. Aperta o dedo. Geralmente volta no dedo, né? Sempre. É incrível. Ele parece que mira. Mira no dedo. A reação em cadeia é acertar o dedo. Então, assim, a ideia justamente é ser uma máquina muito complexa para fazer ações simples. Mas por quê? Porque a ideia é trabalhar a reação em cadeia, né? Entender esse processo, mas principalmente fazer isso de uma maneira divertida. Que principalmente a entrada, né, desse programa Rá-Tim-Bum, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois, é justamente brincar com isso, né? Sobre como coisas vão acontecendo e coisas divertidas vão acontecendo e elas vão gerando ali reações em outras coisas. Então a gente não precisa ficar em cada ponto apertando um botão, né, para fazer uma ação diferente. As coisas, né, vão se levando.
Tudo bem que eu acho... Tava falando aqui com a Ju. Eles devem ter feito isso umas 700 vezes pra dar certo. Então. E aí eu fico imaginando chegando na minha casa, minhas crianças inventando isso e eu querendo ficar louca da vida com uma bagunça. Só que tinha um propósito pedagógico. Isso que é importante. A bagunça pedagógica faz sentido. Então, mas até eu descobrir que era uma proposta pedagógica, eu acho que eu já joguei tudo que eu... Já surtou, né? Então, a gente tem aí como ela pode ser feita de maneira física, com objetos do dia a dia, né? Mostra que não é só uma invenção que a gente vê na TV, né? Que muitas vezes é editado e tal. Mas é algo que a gente pode fazer em casa. É óbvio que ele fez uma máquina de Ruby Goldberg imensa, mas existem menores, né? Você pode fazer em menores proporções. Tem vários vídeos aí, né, no YouTube que tem. Só que a gente aqui, a gente fica limitado pela questão dos direitos autorais, então a gente só pode usar o Creative Commons. Mas tem uns maravilhosos. pesquisa aí que vocês Pesquisem encontram. aí. Tem outro vídeo? Temos um de Minecraft. Isso é bom. Porque assim, você tá lá jogando seu Minecraft, minerando seus diamantes, né? Vivendo a sua vida ali no Minecraft. Por que não construir uma máquina dessa, né? Acho justo. Então, agora pra vocês, como isso também pode acontecer no Minecraft. Gostaram? Não tenho espaço em casa, não dá pra eu fazer essa maquinária toda. Minecraft, Pronto, resolvido o seu problema, porque a gente sabe que você fuça aí no Minecraft. né? E aí, por último, a gente também trouxe um último exemplo dessa máquina, que é quando ela é feita, né, em animação, que ela é feita em computação. Então, a gente trouxe pra vocês aí, né, que normalmente é as que ficam mais bonitinhas, né? Porque como é computação, dá uma arrumada. Então, esse vídeo rapidinho pra vocês. Posso falar? Pode falar. Então tá bom, vou falar, tá bom? Gente, ó, estamos animados. Eu falei, Fabiana, faz festa. Bom dia, os alunos do Terésio, é Terésio o nome da escola? Eu acho que é. Estão adorando essas aulas. Que bacana, então a professora Silvânia está lá com os estudantes nesse momento, Fabiana, assistindo ao vivo a sua aula. Ao vivaço. Beijo. Beijo maravilhoso. O coração no final da aula vai para esses alunos. Exatamente. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. E aí a gente vai agora explicar pra vocês o que, no fim das contas, é essa máquina, né? Então vai aparecer pra vocês que a gente já viu essas máquinas de Ruby Goldberg, né, em filmes. A Juliana tava lembrando do Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é um, principalmente, que ele faz
aquelas arapucas pros assaltantes. E aí Arapuca começa... é uma palavra maravilhosa. É nova, né? Eu acho maravilhosa. É nova. Preciso trazer mais essa palavra na minha vida. Arapuca. Mas é válido, né? A gente tem aí na abertura do Rá-Tim-Bum, a gente tem no Esqueceram de Mim, vários outros filmes, além das atividades do dia a dia que muitas vezes tem. E ela é uma máquina de efeito em cadeia, né? Que é justamente você ter um disparador que vai fazer com que o que vai acontecer seja uma reação. A gente até colocou aí no PPT pra vocês o exemplo do dominó, que você bate em uma peça e essa peça vai criando um efeito em cadeia que todas as outras vão caindo, né? E a ideia é ser complexo, mais divertido. Ah, é super divertido. Alguém vai lá e fica meia hora colocando os dominó, você chega e faz assim, ó. Oh, mas fica lindo. Você já viu aquela galera que faz umas artes Nossa, assim tem no chão? Que a gente fica morrendo de vontade de fazer. É, e não pode, né? E aí a gente pode explicar, né? Ou resumir mesmo, na reação em cadeia, ela sendo um movimento que vai desencadear vários outros, né? E que a ideia não é ser algo simples, né? Eu não vou montar uma máquina dessa para fazer um dispenser de sabão, né? Eu não vou fazer uma máquina dessa para fazer coisas simples do dia a dia. A ideia é justamente você pegar algo simples, né? Como realmente você pegar um sabão da pia para lavar a mão, como no caso do primeiro vídeo, só que você fazer isso de uma maneira muito mais complexa. Mais complexa em qual sentido? Divertido. Porque às vezes tem coisa que é complexa, mas não é divertida. Não, mas o dominó é realmente divertido, eu gosto. Né? E aí a gente vai trazer alguns princípios básicos para vocês, para se você quiser montar na sua casa. E nós queremos, não, se você quiser, não, você vai montar, porque a gente vai colocar no outdoor. Não. Colocar no nosso Instagram. Ah, liga, olha pra um. Tá bom, gente, tô olhando pra um. A gente tá meio perdida hoje, tá tudo bem. Então, a primeira coisa é um spoiler, né, de coisas que vocês ainda vão ver, que são as leis de Newton, e nesse caso elas fazem muita diferença, que vão aparecer pra vocês aí. Então, nós trouxemos as 3 leis de Newton pra vocês, tá? Então, a primeira é que todo corpo em seu estado de repouso, que a gente trouxe a lei, é bonita, rebuscada. As palavras são bonitas. São palavras bonitas. Estado em repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta. O movimento uniforme em uma linha reta é um movimento contínuo, com a mesma velocidade numa linha reta, né? A menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que isso significa? Meu celular vai ficar parado em cima da mesa, a não ser que alguma força tire ele dessa posição, né? Então, ele tá em estado de repouso. Repouso, o que a gente... Repouso parado. Parado, dormindo, repousando, alegre, feliz. Descansando, descansadinho. Amanhã. Ele vai ficar parado, enquanto ninguém exercer uma força sobre ele, né? Ou, por exemplo, tem um carro andando e ele tá num movimento único. Ele só vai sair daquele movimento se alguma força fizer parar. Qual que é essa força? A gente pisar no freio. Pisar no freio é uma força que a gente faz para o carro parar. Então, quando ele está em movimento, né, ou quando está parado, ele só vai mudar de posição ou de velocidade, ou vai parar, ou vai começar a andar, se tiver uma força. E é por isso a reação em cadeia. As coisas estão paradas, né, ou em movimento. Elas só vão acionar outras porque, justamente, eu tenho uma coisa parada aqui. Eu pego essa e bato. Eu vou gerar movimento nessa. Então, a primeira lei de Newton é importante, né? Leandro me sacaneou. O quê? Leandro! Obrigada, Leandro! Leandro! Sabe o que foi? O Ivan tá brigando comigo porque eu não posso chegar muito pra cá, senão eu invado sua câmera, que eu tenho que ficar aqui. Aí eu comecei a falar pra ele e comecei a fazer assim, ó. Aí, de repente, abriu. Obrigada, muito obrigada, gente. É por isso que eu amo essa equipe. Né? A segunda lei é que a mudança de movimento ela é proporcional à força motor imprimida, tá? E é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. É uma maneira muito bonita de dizer que, assim, o movimento que ele vai fazer é proporcional à força que eu tô colocando. Então, se eu fizer assim, ele vai andar só um pouquinho, né? Se eu fizer uma forcinha bem de leve. Se eu dar um empurrão, ele vai andar mais rápido. Então, a força que eu tô colocando vai fazer diferença. Então, vocês viram que tinham coisas, né, nas máquinas que eram muito próximas, e aí era um movimento mais leve, de boa. E tinha coisa, por exemplo, aquele avião que ele colocou, tipo um estilingue. O avião tava aqui. Deixa eu botar na câmera antes que o Ivan me mate. Tá aqui, ele deu um maior caminho, ele pegou muita força pra poder chegar do outro lado. Então, ela é proporcional e ela vai em linha reta.
Se eu empurrar, por exemplo, se eu pegar esse celular e jogar ele pra frente, ele não vai pra cá. Não vai pra trás, né? Então, por isso que a gente falou, ele deve ter feito 700 vezes, por quê? Você tem que saber exatamente aonde você tem que aplicar a força pra ele ir reto, né? E qual tipo, de quanta força, né? De quanta força. Fabi, ó, para tudo, temos celebridade assistindo nossa aula. Professor Luiz Fernando, ícone do TikTok, do Professor, Instagram. famoso, TikToker, maravilhoso. Gente, sigam ele, que ele é o TikToker maravilhoso, apenas perfeito, né? E vamos para a terceira lei, que é toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Mais uma vez, é uma maneira muito chique, rebuscada, Pra explicar. pra gente explicar o seguinte. Toda vez que eu botar uma força, a reação vai ser oposta, tá? Então, assim, eu tô colocando aqui uma reação oposta ao celular, né? Por exemplo, ele tá aqui, eu tô empurrando ele pro outro lado, né? Então, a gente entende isso em física como uma força oposta e de igual intensidade. Então, assim, se ele tá parado e ele é muito pesado, não adianta eu fazer assim. Não vai fazer diferença, ele vai ficar no mesmo lugar. Se ele é muito pesado, eu tenho que colocar mais força. E no outro sentido, né? No sentido que eu quero que ele vá. Então, é importante a gente entender que ela vai ser igual, e justamente por isso que tem a proporção, tá? E elas são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, tá? E essa igualdade, na verdade, ela... Quando essas ações, elas são iguais, muitas vezes esse objeto não vai andar. Tá? A gente tá tendo uma reação, mas para ele andar, ela precisa ser de maior intensidade. Porque se ele tá fazendo a mesma força que eu tô fazendo, a gente empaca. Exato, não vai pro lugar, nem pro outro. Exato. Quase que eu engasguei de novo aqui. Não, tá tudo sob controle. Não, tá assim. A Ana Paula, nossa querida Ana Paula, que faz as formações na quarta-feira, também tá assistindo nossa aula. Manda beijo, manda beijo. Beijo. Ana Paula. Maravilhosa. Né? Então, ela é sempre uma reação oposta àquilo que tá acontecendo. Então, se eu vou empurrar... Se a Juliana tá vindo, eu tenho que empurrar ela pro outro lado. Porque se ela já tá vindo, pra que eu vou empurrar, né? Exato. Trazer. Senão virar o... Como que é o nome daquele... Cabo de guerra que a gente brinca na educação física. Vira isso, né? E aí a gente anula. Então, na verdade, isso aqui vocês vão ver mais pra frente e tal. Mas é só pra vocês entenderem que o que a gente tá fazendo é muito científico. Exato. É muito É muito nerd. É muito nerd. E aí a gente trouxe algumas opções, né? Alguns elementos que são utilizados. O primeiro é a alavanca, tá? Vocês têm essas imagens, né, no caderno do aluno, mas a gente falou assim, a gente vai trazer coisas rebuscadas? Não, traremos o que temos em casa. Então, ó, Ou na mesa dos colegas. Ou na mesa dos colegas. Esse daqui é o negócio do óculos da Luanda. Esse livro é meu. Uma alavanca, né? Você normalmente vai fazer aqui uma parte mais fixa pra justamente quando bate aqui, eu jogo pra lá. Então, a alavanca é importante que você tenha. Não adianta ser um quadrado essa alavanca, tá? Não adianta eu pegar uma coisa assim e colocar o livro em cima. Não vai. Ele tá totalmente apoiado. Então, eu preciso desse movimento, ó, aqui. E isso vai depender do que você quiser fazer. Você pode colocar esse livro mais pra cá. E aí, quando você bate aqui, é muito maior a força. Se você colocar mais pro meio, quando você bater, ó, a força é menor. Então, tudo isso vai depender do quão longe você quer. Qual é o seu objetivo? Qual o seu objetivo, né? Então, a alavanca é uma dessas coisas, que são máquinas bem simples, né? Que tem uma barra como um ponto de apoio e são utilizados para facilitar o movimento de objetos. Então, eu quero que um objeto caia aqui e jogue outro para lá, né? Ou eu quero que esse objeto ele caia aqui, reto, e que justamente o peso dele faça descer e que ele vá rolando. A segunda coisa que a gente tem é o plano inclinado, né? Que é a famosa descida. Ladeirão. É isso. Plano inclinado. Você, ao invés de você colocar o ponto de apoio, né, no meio para que ele tenha essa jogada, você, por exemplo, pode colocar mais para cá e aí ele fica fixo. Né? Eu trouxe uma agenda que é de capa dura, ele fica mais fixo. Então, você tem um plano inclinado. Você pode fazer um plano inclinado abrindo a agenda. É que a minha é argolada, né? Eu tenho uma argola meio grande. Mas você pode fazer um plano inclinado só assim? Pode. Né? A ideia é você, com o que você tem em casa, consiga fazer um plano inclinado. E por último, que é o mais legal, né? É a roldana. A roldana eu tive que sequestrar alguns materiais do professor de física. Beijo, Giba! Obrigada por participar da aula. Obrigado por patrocinar a nossa aula.
E o que é a ideia da roldana? É você ter justamente, né, a questão de você colocar uma corda e ela fazer o pêndulo aqui, ó. Ela ter essa jogadinha. Aí você fala, mas eu não tenho uma roldana em casa. Nós também não. Por isso você pode usar o quê, ó? Rodinha de carro. Aqui tem uma maior, né? Tem um carrinho velho quebrado? Mesmo efeito. Você prende no eixo, né? Deixa mole. E aí, ó. Ele gira. É, que precisa encaixar. E aí você consegue o mesmo efeito, tá? Então, a ideia é que a gente quer mostrar pra vocês opções de fazerem máquinas, né? Criações super divertidas aí e com o que você tem em casa, né? Por isso que a gente trouxe materiais comuns, porque você não precisa de coisas rebuscadas. É só você achando as coisas em casa e montando aí a sua construção. Exatamente. Vambora? Vambora! Não esqueça de avaliar a nossa aula e até a próxima! Até daqui a 15 dias, um encontro marcado. Beijos. Coração da Fabiana vai pros alunos do Terésio. E o meu vai pra Ana Paula. Bora, beijos. Tchau.